Igreja tão amada, vou trazer uma mensagem para vocês baseada no Evangelho de Marcos. Você pode abrir a Bíblia, começando pelo capítulo 1. Nós vamos ouvir aqui em Marcos as primeiras palavras de Jesus. As primeiras palavras de Cristo que foram registradas nos Evangelhos, aqui estão. Quais foram as primeiras palavras? Não é interessante isso? As primeiras palavras do Cristo já em ação, no seu ministério. Temos algumas palavras também dele quando tinha mais ou menos a idade adolescente, uma criança ainda. E aqui vamos ouvir o Cristo falando no início do seu ministério, a sua pregação. Versículo 14 diz: depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Aí ele segue um pouco mais adiante. Ele vai encontrar André e seu irmão Simão. E olha o que André e Simão, que foram os primeiros discípulos de Jesus, vão ouvir. Quais são provavelmente eles faziam parte desse grupo que ouviu a pregação, que ouviu esta mensagem, e agora eles vão ouvir uma mensagem específica para a vida deles. Diz o versículo 18: então eles deixaram... versículo 16, Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Simão e André ouviram estas palavras de Cristo: vinde após mim, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Então, as primeiras palavras que Pedro e André ouviram são essas. É um convite. É um convite para estar junto, para estar próximo. É um convite para seguir. É um convite para ser discípulo. Aliás, a palavra discípulo aparece 284 vezes no Novo Testamento. Sabe quantas vezes aparece a palavra cristão? 3. E elas não são antônimos. De fato, cristão e discípulo não estão em oposição. O que é claro é que nós não podemos ser só crentes ou só cristãos nominais, porque essa nunca foi a proposta de Deus, de Jesus, que se cresce intelectualmente, que se tivesse uma fé nele apenas intelectual. Aqueles que ouvem o Evangelho são chamados para seguir, são chamados para serem discípulos. Não é possível ser cristão sem ser discípulo. Não é possível ser apenas crente. Não é possível ter Jesus apenas como Salvador sem tê-lo como Senhor. E aí também uma coisa absurda, o número de vezes que encontramos referências a Jesus como Senhor. São 664 vezes no Novo Testamento. Este é o modo mais corriqueiro, mais natural de se dirigir a Jesus, de se falar dele, antes dele ser Salvador, porque Salvador aparece 24 vezes, e ninguém quer diminuir Jesus como Salvador, mas o fato é que antes de Cristo ser Salvador, ele já é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Rei. Ele é Deus. Então, ninguém pode desejar usar Jesus como Salvador, desprezando o seu senhorio. Está entendendo? Salvador ele é para nos perdoar os pecados. Salvador ele é para nos libertar do domínio do pecado, do diabo, da morte e de todos os laços. Salvador ele é, mas para nos conduzir
para o seu senhorio. Ele nos tira e nos salva, como foi lido hoje Colossenses 1:13, do império das trevas e nos transporta para o reino, onde Ele é Senhor, onde Ele manda, onde Ele dirige. Então o convite é para ser discípulo, o convite é para seguir, o convite é para obedecer, o convite é para estar com Ele, segui-lo. E é interessante, eles ouvem, vinde. É interessante, as primeiras palavras, vinde a mim. Eu vou fazer de vocês. Aí uma obra do Espírito, é a obra de Cristo. Ele vai moldar o nosso caráter. Ele vai nos fazer nascer de novo. Ele vai colocar dentro de nós um novo coração. Ele nos dará o seu Espírito, nos dará a mente, para que nós possamos ter a mente de Cristo. Ele proporcionará para nós todas as armas poderosas espirituais, uma armadura. Ele nos dará todas as condições, nos fará participantes da graça divina. Não apenas nos chama, não apenas teremos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Deu-nos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Ele faz em nós, Ele trabalha em nós. Não apenas um título filho, mas uma participação real nessa mesma natureza. Um poder para andar aqui na terra como Ele andou, para seguir os seus passos. É pela graça. São todas as obras, todas as condições que Cristo nos proporciona. As armas da nossa milícia não são carnais. A obra do Espírito é tremenda, é poderosa. O poder do Cristo, o poder do segundo Adão, sobrepuja o poder e a obra do primeiro Adão. Isso diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 5. Muito mais o segundo Adão, muito mais a obra e a graça. Então, como wesleyanos, nós pregamos, cremos na supremacia da graça divina para sobrepujar o pecado, o diabo e todos os efeitos da queda. O pecado original não tem a última palavra. Cristo tem a última palavra. Ele nos dá poder para seguir, poder, sua palavra, seu Espírito. Ele nos capacita. Ele não apenas nos chama e diz, sede perfeitos como é perfeito o vosso Pai Celestial. Mas Ele nos capacita para tanto. E aí você diz, mas ser perfeito como o Pai é perfeito é impossível. Mas Ele está dizendo, e te chama e te convoca para ser. O que é impossível para os homens, é possível para Deus. É impossível um rico entrar no reino dos céus, se a condição é aquela que ouvimos Cristo apresentando para o jovem rico. Os discípulos disseram, é impossível. E Cristo disse, o que é impossível para os homens, é possível para Deus. Irmãos, a vida cristã é um milagre. É Cristo em nós. É possível ser cheio do Espírito Santo. É possível fugirmos da corrupção que há nesse mundo. É possível seguirmos os passos de Cristo. É possível. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. É possível. Mas se pecar, também não desespera. Há uma provisão. Há um lava-pés depois do batismo. Não é? Eu acho muito incrível que os dois sacramentos estejam caracterizados pelo elemento água. Porque se no batismo recebemos um banho completo, se no batismo a água é derramada sobre nós, temos um banho. Água aspergida sobre nós. A água aplicada a nós para a nossa purificação, para o nosso renascimento. Porque andamos nesse mundo e estamos sujeitos a sujar os pés. O que temos da parte de Deus? Um Cristo na ceia. A Páscoa que Ele transforma na celebração da ceia. Um Cristo lavando os nossos pés. Para que andemos
e sejamos sempre limpos. Há uma provisão da graça divina para nos perdoar os pecados. Há em Cristo um advogado, um intercessor, um mediador. Há em Cristo um amigo. Não um juiz, mas um amigo. Alguém que trabalha para a nossa purificação. Ele nos perdoa e nos purifica o coração. Ele nos renova na santidade. Ele nos quer ver sempre em pé. Ele morreu na cruz, como diz Paulo aos Efésios. Ele diz assim: maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a igreja, e a si mesmo se deu por ela, para apresentá-la a Deus. Uma igreja sem mancha nem ruga. Cristo morre na cruz, não apenas para nos perdoar os pecados, mas para nos purificar, para nos transformar. Pedro aqui, Simão nesse caso, será transformado de pescador de peixes em pescador de homens. Eu vou fazer isso. Eu vou mudar teu nome. Simão parece algo inconstante, que revelava, num certo sentido, o caráter de Simão. Alguém que não era muito firme, alguém que era Maria vai com as outras, alguém que numa hora estava proclamando e louvando a Deus e numa hora adiante, no momento subsequente, já era capaz de negar, de fraquejar. Mas ele se tornará uma coluna. Ele será mudado. E Jesus é especialista em transformar Simão em Pedro, Saulo em Paulo, Levi em Mateus, e assim sucessivamente. Ele é capaz. Ele molda o nosso caráter. Ele diz: eu vou fazer de vocês. E aí a gente começa a ler todo o Evangelho. São 16 capítulos apenas, porque Marcos é conciso. Bem, vai direto ao assunto e de maneira bem direta, ele apresenta a jornada de Cristo com os discípulos, o seu ministério, as suas palavras, as suas ações. Chega no último capítulo, depois de 3 anos e meio de ministério de Cristo aqui na terra. Chegamos no último capítulo que temos as últimas palavras de Cristo. Lembra que no primeiro capítulo ouvimos as primeiras. No capítulo 16, temos as palavras de despedida. Cristo esteve com os discípulos depois da ressurreição 40 dias. Nesses 40 dias concentrou-se no tema do reino de Deus, que a gente vai falar um pouquinho mais na hora do estudo bíblico. Veja que esse é um tema central das Escrituras, o reino de Deus, o tema escatológico, o reino de Deus. E depois disso, ele se despede dos discípulos. E na sua despedida, a gente sabe em Mateus 28, que ele começa assim: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele começa o seu ministério dizendo assim: arrependei-vos, porque é chegada a hora, o reino está próximo. Termina dizendo: todo o poder me foi dado no céu e na terra. Ele já reivindica, já afirma ser o Senhor do céu e da terra, de estar reinando. Ele sobe às alturas, está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. De lá no seu trono reina, governa, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, 25. É necessário que ele reine, pondo um a um seus inimigos debaixo dos pés. O último inimigo será a morte. O reinado está em processo. Cristo inaugurou o seu reino. Enviou seus discípulos na autoridade desse que reina sobre tudo e todos, e que é Senhor. E ele disse, aí as últimas palavras é: ide. E aqui no Evangelho de Marcos ele diz: ide, pregai o Evangelho a toda criatura. As primeiras palavras: vinde. As últimas palavras: ide. Jesus disse nas primeiras palavras: vinde, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Nas últimas palavras, depois de 3 anos e meio, parece que a obra está realizada, porque ele já envia os discípulos, e Pedro e André, os mesmos que ouviram as primeiras palavras: vinde, eu vou fazer de vocês pescadores de homens, estão ouvindo agora: vocês foram feitos pescadores de homens, agora vocês vão pescar, agora vocês estão prontos para pescar. Ide, fazei discípulos, ide, pregai o Evangelho. Bom, nesse processo, nesses 3 anos e meio, todo o conteúdo de Marcos registra isso, né?
capítulo 1 até o último capítulo, esse processo em que Cristo está trabalhando na vida dos discípulos, cumprindo a sua promessa, porque cantamos hoje, né? Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, ele é fiel na sua palavra, ele vai cumpri-la. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vinde, a condição é seguir. Se seguirmos, Deus trabalhará na nossa vida. Ele bate. Se abrirmos a porta, Ele entrará, ceará conosco. Ele é fiel para cumprir. Eu vou fazer de vocês pescadores de homens. E Ele está fazendo. Aí, tem 16 capítulos o livro de Marcos. O conteúdo, entre o capítulo 1 e o capítulo 16, revelam como Deus está fazendo discípulos. Como Jesus está fazendo dos pescadores rudes, simples, pescadores da Galileia, transformando-os em pescadores de homens. E tem o capítulo 8, que eu acho emblemático. Está no meio, né? Exatamente no meio do livro. E ele, talvez, como nenhum outro, revele os cristãos, os discípulos, sendo tratados, trabalhados, Cristo operando uma obra para o crescimento, para que eles pudessem ganhar visão, discernimento, para que eles pudessem entender, compreender, crescer na graça, no discernimento, no conhecimento. Capítulo 8, aí você abre no capítulo 8. E aí o que você vai encontrar? O registro do segundo milagre de multiplicação de pães. Segundo milagre de multiplicação de pães, está aí. Não, Cristo, isso já ensina de cara uma coisa bacana para a gente saber, né? Que o milagre não precisa acontecer uma única vez na vida. Ele pode se repetir, não é não? Então já ficam mais animados, né? Dizem que o raio não cai no mesmo lugar, mas milagre acontece. 2 vezes praticamente em situações semelhantes. Os discípulos contemplaram 2 milagres parecidos, milagres da multiplicação de pães. Depois desse milagre, que é o segundo, eles estão contemplando 2 vezes o mesmo tremendo milagre de multiplicação de pães e peixes. 2 vezes a mesma coisa. Puxa, não é pouco para um milagre desse tamanho, né? O que é que acontece? Os discípulos entram, agora vão fazer uma viagem com Jesus. Entram no barco. Só que provavelmente os discípulos ficaram muito ocupados em servir e distribuir o pão. Quando eles entraram no barco, ainda que tivesse sobrado muito pão, eles esqueceram de levar pão consigo para o barco e não tinham provavelmente comido, talvez muito pelo menos, e já começaram a discutir Pedro com João e assim sucessivamente. Ei, você esqueceu de trazer pão? Ninguém trouxe pão? Puxa, e agora que a gente não tem pão? E agora que eu estou com fome? E agora que a gente vai para o outro lado? E eles começaram a discutir por causa da falta de pão. Pão, água, coisa boa. Obrigado, hein? Discutir por causa da falta de pão. Jesus fica indignado, fica invocado, fica. Por quê? Como é que vocês podem estar agora estressados um com o outro? Às vezes marido com mulher, na família cristã. Por causa da carestia, ou por causa de uma crise, porque falta pão. Vocês não aprenderam nada a respeito da providência divina, do poder de Deus. Né? Acabaram de contemplar um milagre extraordinário, mas os seus olhos não haviam aprendido, estavam fechados para a realidade espiritual, para a grande lição que Cristo trazia com aquele milagre. Porque o milagre é pedagógico. O milagre, ele não é um fim em si mesmo. O milagre aponta para algo muito maior, para o Senhor do milagre. Podemos confiar em Deus. Deus é provedor. Mas eles não estavam confiando. Estavam agora, por causa da falta de pão, segundos, minutos, talvez horas depois, pouquíssimo tempo depois, no mesmo dia, discutiam e brigavam porque não tinham pão. Vocês têm olhos, Jesus disse, vocês têm olhos e não enxergam. Como é que vocês ainda não enxergam? E ele está muito bravo também com os fariseus, porque os fariseus pediam, depois do segundo milagre de multiplicação de pães, ainda pediam um sinal. Não tem uns cristãos assim também? Nenhum sinal é suficiente. Nada é satisfatório.
Sempre estão, eu preciso ver mais, eu preciso ter mais e tal. Jesus fica por conta, com esse tipo de atitude que revela incredulidade, que revela um coração endurecido. E os discípulos também, à semelhança dos fariseus, estão agindo com incredulidade. E não têm os seus olhos abertos para o cuidado, para o poder, para a soberania divina. Bom, algo muito curioso vai acontecer agora. Perceba que Jesus Cristo, no bom sentido, sempre tem bom sentido essa frase, que Cristo não dá ponto sem nó, Jesus não dá ponto sem nó. É usado às vezes que uma pessoa meio racionalista, né? Bom, a ideia é, Jesus está ensinando e tratando com os discípulos, e ele percebe que o problema dos discípulos é um problema de discernimento. Eles não estão enxergando devidamente, eles não têm ainda um discernimento do Cristo como ele realmente é. Eles precisam crescer. E, por falar nisso, vai acontecer um milagre. Neste contexto, e no mesmo dia, acontece um milagre. Que do outro lado do mar, quando eles chegam à outra margem, Jesus vai curar o cego. Vai curar o cego da maneira mais peculiar que a gente encontra aí nos evangelhos. Vai aplicar, vai fazer um barro ali e vai aplicar nos olhos do cego. E vai perguntar para o cego: e agora, como é que você enxerga? Lembra dessa passagem? Está aí, ó, capítulo 8. Como é que você enxerga? Olha que pergunta interessante, né? Como é que você enxerga? Como é que você está vendo? Você já recebeu o toque de Cristo? Como é que você está enxergando? Geralmente, quando a gente recebe o toque de Cristo, a gente já começa a enxergar perfeitamente. Mas nesse caso, e é estranho que esse é um milagre que acontece em dois tempos. É um milagre que acontece com dois toques. É um milagre que acontece com duas ações de bênção de Jesus ministradas. Porque o cego diz: eu estou enxergando, eu não enxergava nada, agora já estou enxergando, eu já tenho luz. Como você enxerga? Eu enxergo os homens como se fossem árvores. Antes era só escuridão, agora tem luz. Mas ele ainda não enxerga perfeitamente. Ele não tem um discernimento claro das coisas. Foi preciso um segundo toque. E com esse segundo toque, a pergunta volta: e agora? Como é que você vê? E ele diz: agora vejo tudo perfeitamente. As últimas palavras que os discípulos ouviram de Jesus no barco é: vocês têm olhos, mas não enxergam. Os discípulos já tinham tido um toque de Cristo? Já. Eles estavam em escuridão? Não. Eles já tinham luz. Eles estavam diante da grande luz do mundo. Mas por alguma razão, eles não estavam enxergando perfeitamente. Por isso Cristo estava trabalhando ainda na vida deles, concedendo-lhes um segundo milagre de multiplicação, concedendo-lhes a experiência de ver o cego, recebendo o segundo toque. Isso tudo é ilustrativo do que se passa na vida daqueles discípulos que estão sendo transformados de pescadores de homens, de pessoas comuns, não, de pescadores de peixes, de pessoas comuns em pescadores de homens. Está percebendo? É um processo. Terminado o milagre, a pergunta agora de Jesus é para os discípulos. E ele pergunta, primeiramente, como é que a população, como é que a multidão me enxerga? Repara bem isso, né? O que é que os outros dizem de mim? Como é que os outros me veem? Olha só que pergunta. Tudo tem a ver. Capítulo 8 inteiro é um dia na vida de Jesus e os fatos estão ali entrelaçados. E os discípulos dizem uma coisa, eles sabem como é que é a multidão, qual é a opinião da multidão. Eles dizem: olha, uns dizem que tu és profeta, Elias, até João Batista. Bom, a multidão parece já enxergar Jesus com bons olhos, concorda? Profeta,
enxerga Jesus perfeitamente? Ainda não. Está entendendo? Como o cego enxerga os homens como árvores. Enxergar Jesus como profeta é como enxergar homens como árvores. Porque Cristo é Filho de Deus. Cristo é o Messias. Cristo é o Senhor. Mas eu o considero mestre e profeta. Ele é um bom homem, talvez o melhor que já existiu. Mas Jesus é Filho de Deus. Ainda não enxerga perfeitamente. Bom, agora, pergunta mais específica. E vocês, meus discípulos diretos, meus seguidores, como é que vocês me enxergam? Pedro agora, olha o que o Pedro é capaz de fazer. Pelo Espírito Santo de Deus. Ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Está enxergando perfeitamente, não está? Pedro revela um discernimento. E Jesus, a gente sabe, não, aqui por esse texto de Marcos, capítulo 8, mas provavelmente Mateus 16, a gente vai encontrar o texto paralelo, onde Jesus diz: isto que você acabou de afirmar não é algo oriundo da sua conclusão intelectual, nem carne nem sangue foi que te revelou, mas o Espírito, meu próprio Pai foi que te revelou. É uma revelação espiritual. Aí Jesus passa, Marcos capítulo 8, passa a falar a respeito do mistério da cruz, da obra da cruz, da necessidade da cruz. Olha o que vai acontecer. Pedro revela falta de discernimento no momento subsequente. Ele ouve Jesus falando da cruz e ele retruca. Jesus vira essa boca para lá, bateu 3 vezes na madeira. Está amarrado, Jesus. Rejeita essa palavra de cruz na tua vida. Toma posse da bênção. Jesus, o negócio é confissão positiva. Você está confessando morte, confessando desgraça, confessando. Você está entendendo? Então ele era meio da confissão positiva. Pedro, já foi. Teve um tempo. Quem vai ser o primeiro no reino? Então é assim que enxergava. Só glória, só vitória, é só ressurreição, é só luz, é só poder, é só prosperidade, é só saúde. Não tem nada de cruz, não tem nada de caminho espinhoso. É só, como que é o bom pastor nos guiando aos campos verdejantes, as águas tranquilas, nada de vale da sombra da morte, vira essa boca para lá. Né? Então, Pedro, que acabara de pronunciar pelo Espírito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, agora retruca Cristo e recebe uma reprimenda de Cristo, que diz para ele: arreda, Satanás, porque cogitas única e tão somente das coisas desta vida, das coisas dos homens, e não cogitas das coisas de Deus. A grande tentação de Jesus, desde o deserto até o último dia, é escapar da cruz. E Jesus foi tentado pelo diabo. Olha, transforma esse pão, essa pedra em pão, nada de sofrimento, vamos aliviar suas dores, nada de privação, salta do pináculo do templo, te darei o mundo, me adora, te darei o mundo, a glória desse mundo é tua, está à tua disposição. Fuja da cruz, evita a cruz. E Pedro está dizendo o mesmo que Satanás disse: fuja da cruz, nada de cruz. Que cruz? O negócio é trono, o negócio é reino. Sem cruz, arreda Satanás. Olha só, Pedro falou pelo Espírito e falou por Satanás. Pedro instável ainda. E agora, as últimas palavras deste capítulo 8, que fecham este dia na vida de Jesus, são a respeito: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Agora começa a falar que a cruz não é apenas a cruz do Senhor, mas a cruz também é a cruz do discípulo, é a cruz do seguidor.
Ser cristão é também carregar a sua própria cruz. O servo não é maior do que o Senhor. Como é que o mundo, hoje, os cristãos, de um modo em geral, veem e enxergam Jesus? Onde é que está a palavra da cruz, do arrependimento? Onde é que está a palavra do discipulado, da obediência? O que é que estão vendo? O que é que estão aspirando? Como é que estão enxergando a Jesus? Veja a teologia da prosperidade. Veja o neopentecostalismo. Veja o que as multidões estão buscando em Cristo. Veja que aquelas multidões dos dias de Cristo não são muito diferentes da multidão do tempo presente. Mesmo daquela multidão simpática a Cristo. Não é muito diferente. Quando da primeira multiplicação, e temos um registro muito detalhado em João capítulo 6, quando da primeira multiplicação de pães, o povo ficou tão maravilhado com Jesus e esse milagre da multiplicação de pães, nossos problemas estão resolvidos. Cristo como presidente, Cristo como rei. As eleições estão se aproximando. Vamos fazer a campanha de Cristo. Cristo, a solução para os nossos problemas, para as nossas mazelas. Cristo para melhorar a nossa vida aqui na terra. Cristo para providenciar as soluções de todos os nossos problemas materiais. Lembram? Jesus então se afasta, porque queriam proclamá-lo rei. Mas ele é rei, por que se afastou? Por que não aceitou tal adoração? Porque as pessoas enxergavam a Cristo, pensando em Cristo apenas como rei, nessa dimensão presente. Lembra das palavras de Cristo voltadas para Pedro? Cogitas, arreda Satanás, porque cogitas apenas das coisas humanas. Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 15, se buscamos, se esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Jesus vai dizer, o meu reino não é deste mundo. É necessário carregar a cruz. Aqui não é o nosso lar. Somos peregrinos aqui na terra. Estamos aliançados com alguém que foi rejeitado por este mundo. Com alguém que foi condenado por este mundo. Não amemos o mundo. Não acumulemos tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem corrói. Busquemos as coisas que são lá do alto. Entendamos de uma vez por todas que ser cristão é ser discípulo. É carregar também a nossa própria cruz. É obedecer e seguir as pisadas do Mestre. Vamos ter os nossos olhos abertos para Cristo e a sua realidade espiritual. Para Cristo como Senhor de tudo e de todos. E que temos agora uma missão de sermos enviados para pregar e proclamar o Evangelho, tendo sido feitos filhos de Deus, tendo sido feitos e transformados em pescadores de homens. Que Deus nos abençoe a todos vocês, né? E possamos ter os nossos olhos abertos e enxergarmos a Cristo como Ele é, e seguirmos a Cristo e entendermos a mensagem, porque o cristão, ele caminha, como disse Calbart, ele caminha a sombra, a caminhada dele é a sombra da cruz e a luz da ressurreição. Essas duas coisas bem balanceadas, tá? A sombra da cruz. Somos marcados pela cruz e também pela glória da ressurreição. Não é? Cruz, há sofrimento, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Tem glória da cruz também. Tem graça.
Tem um cajado que consola na hora da sombra do vale sombrio. Tem uma graça presente, mas tem uma luta e tem uma cruz e tem um testemunho a ser dado por aqueles que já renunciaram ao mundo, renunciaram ao pecado, renunciaram ao diabo, renunciaram à carne e se sujeitaram ao Senhor da vida. Deus abençoe a todos vocês. Amém. Amém.